Bom dia, alunos do quinto ano da Escola Estadual Presidente Café Filho, que quem fala é o professor Emerson. A nossa aula de hoje ela é interdisciplinar, portanto ela vai comportar aí as disciplinas de português, história e geografia. Nossa finalidade é que vocês sejam capazes de produzir um texto, certo? Que mostre alguns aspectos relacionados à sua família. Esse trecho se trata de uma entrevista oral. Nós já fizemos uma leitura sobre entrevista lá na página 128 do livro de português. E vocês puderam perceber no próprio texto que na estrutura textual intercala momentos em que o entrevistador ele fala e que o entrevistado ele vai falar. Logo, o texto que vocês vão produzir também necessita ter essa mesma estrutura textual. Falando de estrutura textual, portanto, o seu texto ele deve se iniciar com um título, obviamente, e esse título tem que estar em conformidade com o corpo do texto. Na sequência, virá as suas perguntas, os seus posicionamentos em relação ao entrevistado. A temática relacionada à nossa entrevista aqui está direcionada ao conteúdo que nós estudamos tanto em geografia quanto em história, que vai de encontro à questão das origens, tanto as origens raciais, étnicas, quanto as origens geográficas. E é interessante que você, caso tenha alguma dúvida em relação a isso, retome o conteúdo que foi apresentado nas aulas anteriores, que são os conteúdos da terceira unidade de História e Geografia. Você também pode retomar os vídeos que foram produzidos também nas aulas anteriores. Então, na página 141 de português, você vai ter algumas orientações para a construção do seu texto. É interessante observar que essas orientações estão relacionadas ao texto lá da página 128. E eu não quero o texto relacionado a essa produção, visto que ela necessitaria que você saísse de casa, procurasse pessoas dentro do contexto da orientação aqui. E como nós estamos em um período de isolamento social, não faremos desta forma. O que eu vou pedir é que vocês façam a entrevista com os familiares de vocês. Pode ser com os pais ou até mesmo com os avós ou algum tio por telefone, tá certo? Você liga para ele e vai tirar as suas dúvidas. Então, o que é que eu quero especificamente do texto de vocês? Primeiro, antes de produzir o texto, eu quero que vocês produzam uma árvore genealógica. Essa árvore genealógica deve ter na base dela você e seus irmãos, caso você tenha, e subindo, no caulezinho da árvore, vai ter os seus pais se dividindo em dois galhos, onde os seus pais têm os pais dele, que são os seus avós paternos, e a sua mãe tem os pais dela, que são os seus avós maternos. E aí continua fazendo as galhadinhas com os seus avós, bisavós, tataravós. É interessante que, à medida que vai distanciando a geração atual, que é a sua, das gerações dos seus avós, bisavós, vai modificando e muito algumas características relacionadas ao que eu quero que vocês produzam no texto. Então, o primeiro momento, a árvore genealógica, que vai servir como base para a produção do texto. O segundo momento, também antes de produzir o texto, eu quero que vocês criem um questionário ao qual vai permitir que vocês façam a entrevista com a pessoa que vocês vão escolher. Nesse questionário, vocês devem enfatizar. Preste atenção, enfatizar é dar maior atenção, tá? Enfatizar a origem da família na produção do texto. Essa origem da família, de onde ela veio? Como é que era o estilo de vida dessas pessoas que fazem parte dessa família? O que elas faziam, como elas procediam, os costumes. Porque nós temos os costumes maiores, que faz parte de toda uma sociedade, como por exemplo a festa junina, é um costume maior, faz parte de todo um contexto social. Mas existem costumes que são restritos à família, certo? Se tiver algum na sua, você diz. Se não tiver, não diz, tá? Então o primeiro passo, enfatizar a origem da família. O segundo passo é mostrar os tipos de trabalhos que os seus familiares já tiveram. Então, agricultor,
vendedor, médico, né? Gari, professor, o que for, você vai colocar no seu texto. E você vai gerar o questionamento para o familiar que você está entrevistando e ele é quem vai dizer e você vai registrando tudo, tá certo? E aí quando você for produzir o texto, você tem que colocar conforme o camarada que você entrevistou disser. Já eu vou falar sobre isso. Por último, que eu quero que vocês deem atenção, é a origem geográfica, de onde eles vieram. Ó, você mora hoje em Natal. Mas os seus pais sempre moraram em Natal? Seus avós, seus bisavós, de onde eles vieram? Qual a origem deles? Então eu quero que vocês enfatizem bem isso. Então são 3 pontos base. Primeiro, a origem da família. O segundo, a questão do trabalho. E o terceiro, a origem geográfica. Esses 3 pontos para servir como base inicial para a produção do texto de vocês. Pelo menos umas 15 linhas. Pelo menos. Lembra, o texto tem que ter a introdução, desenvolvimento ou a conclusão. Mesmo se tratando de uma entrevista. Ela tem que ter um encadeamento lógico. Você tem que organizar as perguntas de modo que, ao ser questionadas, você possa construir uma historiazinha que o leitor ele consiga compreender. Agora segue algumas orientações para a produção propriamente dita. Primeiro, que você deve listar as perguntas de uma forma lógica, né? E essas perguntas podem envolver questões da vida pessoal do entrevistado e da carreira profissional que elas desenvolveram também. Uma outra coisa interessante, aí na página 142, vai ter um quadrinho 3 pontos, ó. Vocês podem, ao entrevistar, fazer ou redigindo numa folha tudo que o camarada que você está entrevistando disser, e aí vai ser muito mais trabalhoso, porque ele vai estar falando e você vai estar escrevendo, tem que escrever do mesmo jeitinho. Ou você pode simplesmente gravar. O celular ele tem um dispositivozinho de gravação. Então, para fazer essa gravação, primeiro você pede autorização, ó, tem dizendo aqui, pede autorização ao entrevistado, para que ele saiba que vai ser gravado. Se tiver alguma dúvida, que o entrevistado ele fique assim, você pode esclarecer essas dúvidas. Logo, é interessante que você tenha domínio sobre as perguntas para que você possa explicar. E por último, fazer os agradecimentos, tá certo? Então, estejam atentos. Nós vamos estar juntando 3 disciplinas. Logo, a produção do texto ela é um pouco complexa. Você vai ter que juntar os aspectos geográficos, os aspectos sociais de origem familiar e a questão do texto propriamente dito. É tanto que para essa semana, juntando História, Geografia e Português, eu só enviarei este vídeo. Então caprichem bem que vocês vão ter 3 aulas, 3 dias para realizar essa tarefa. Então boa sorte, qualquer dúvida, lancem lá o questionamento ou lá no próprio vídeo ou no WhatsApp. Lembrando, eu acho que só tem 2 ou 3 pessoas que estão assinando a chamada nos vídeos. E isso é um ponto essencial e foi combinado inicialmente com vocês, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.